gravar, pelo amor de Deus, posso esquecer não. Poluição do ar é um dos mais graves problemas urbanos, beleza? Ela resulta do lançamento da atmosfera de uma enorme quantidade de gases, partículas sólidas ou líquidos que provocam impacto ambiental, além de problemas de saúde, certo? Beleza. Adoro o Enem que ele nos informa antes, né, de qualquer coisa. Atualmente, os principais agentes de poluição atmosférica são a industrialização, veículos movidos a combustíveis fósseis, tá? Gasolina, álcool, diesel. O diesel deles é o que polui menos, tá? Produção de energia, entre outros. O carro elétrico, o pessoal não pode esquecer do carro elétrico, que tem a questão da produção da bateria, né? Metais pesados que são lançados na, no meio ambiente às vezes, né? Agora eles começaram a recolher as baterias dos carros, né? Mas não é totalmente limpa, né? Igual a gente costuma achar que é, não. Então vamos lá. Um dispositivo capaz de reduzir até 99% das emissões de partículas no ar são os filtros eletrostáticos. Desculpa a demora, Carlos. Minha Wi-Fi tá caindo aqui na cidade hoje, o sinal tá muito ruim. Não, beleza, eu tô notando aí que tem gente caindo aí sem querer. Então tá aí, beleza? O esquema a seguir mostra um filtro eletrostático simples, cujo princípio fundamental de funcionamento é o seguinte: a bateria eletriza o cilindro e o fio central. Então você tem eletrizar, né, o cilindro e o fio central. Então existe um fio que tem uma carga. Vamos tentar identificar depois que carga é essa, tá? E tem um cilindro passando em volta, né? E esse coisinha tá passando bem no meio aqui. Então, o cilindro, opa, não era para ele sair todo. O cilindro também está eletrizado, tá? Vou tentar identificar aqui qual que é a carga, né? Então, o funcionamento é: a bateria eletriza o cilindro e o fio central, ambos metálicos com cargas de sinais opostos. Não sei quem que é quem ainda, né? Quem que é positivo, quem que é negativo. Por isso aparece um campo elétrico entre as paredes internas do cilindro, né? E o fio, ótimo. Existe então um campo que vai ser gerado aqui, como se o fio, gente, se olhar por cima, é como se o fio fosse uma partícula. O fio é considerado, tá, uma carga positiva, como se fosse uma carga positiva. Nós vamos discutir isso aí depois, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Como se fosse uma carga, como se o fio, vou colocar de azul aqui, tivesse uma carga positiva. Então vai ter um campo apontando para ele, não é para ele não, perdão. Quando é carga positiva, é um campo saindo, né? Nós fizemos isso na última aula. Então vai ter um campo saindo. Olha só, campo saindo. Tá certo? Campo saindo. Então vai ter um campo aqui saindo em todas as direções, ó. Em todas as direções. Aí eu pergunto, enquanto eu termino de desenhar aqui, esse campo é uniforme? Tô gravando? Tô. Esse campo é uniforme? Né? O que vocês me dizem? Esse campo é uniforme? Eu acho que parece que é, cara. Mas olha só, ele é como se ele fosse. Eu sei que é um fio, mas é um cilindro. Se ele fizesse uma caixa, um paralelepípedo, um retângulo, nem se fosse um retângulo, né? Porque no meio tá passando um fio, né? Você podia até fazer um campo uniforme do lado de fora, tentar fazer, mas aqui dentro é um fio passando. Então é como se fosse várias cargazinhas aqui, ó, né? Como se fosse várias cargazinhas. Vou até colocar de vermelho para ver se a gente destaca mais. Como se fosse várias cargazinhas, né? Aí seria aqui, ó, como se fossem cargas positivas ao longo de todo o fio, né? Ao longo de todo o fio aqui. E cada uma gerasse um campo em volta dela. Só que seria um campo que um campo saindo dela, né? Como se fosse várias cargas alinhadas aqui, fazendo isso, certo?
Então, como são várias cargas alinhadas aqui, fazendo isso, de todo jeito o campo tem que nascer no fio que está no centro ou morrer no fio que está no centro. Então esse campo ele é mais próximo aqui, ó, quando a gente está bem perto aqui da nossa carga, essas linhas têm uma proximidade. Quando eu estou mais distante, elas têm uma proximidade diferente, tá vendo? Então, é campo uniforme, eu tenho que ter placas, né? Eu tenho que vir aqui fazer uma placa, né? Vim aqui fazer outra placa, aí sim, encher esse negócio de placa positiva, tirar elétrons daqui, né? E no outro lado, colocar os elétrons que eu tirei de uma placa na outra, aí sim. Aí aqui vai nascer um campo, vai ter um campo uniforme, saindo da carga positiva, certo? Saindo da carga positiva. Então isso aqui é um campo uniforme. Aqui, como ele vai ter que concentrar ou sair da carga do meio, coitado, Antônio também está com a internet ruim. Aí ele vai, esse campo é não uniforme. Deu para entender, gente? Arthur, deu para entender, galera? Esse campo é um campo não uniforme. Não, eu entendi por que que não é, mas eu não entendi direito. Talvez você não tenha entendido por que eu coloquei a carga, a corrente elétrica, né, o fio passando aqui como se fosse cargas positivas. Isso eu vou discutir depois. Num fio de cobre, né, eu tenho na verdade são elétrons movimentando aqui dentro, né? Mas aí eu vou deixar isso aqui para os próximos capítulos aqui. Senão, então são o fio em si, né? Imaginar que eu ampliei o fio aqui, ó, tá? Eu tenho na verdade são elétrons movimentando aqui dentro, né? Só que durante muito tempo eu fui descobrir isso só depois de vários modelos atômicos me darem uma noção melhor do que de fato é uma carga elétrica. Até então eu achava que o que passava de um corpo para o outro quando a gente estava tritando, lembra que eu falei isso lá no início? A gente achava que era uma espécie de um fluido positivo, então a gente tinha uma ideia errada de que eram cargas positivas que se movimentavam, né? Que se movimentavam ao longo de um corpo para o outro, enfim. E depois nós descobrimos que não. Então, sem querer agora discutir se eu vou considerar a carga positiva ou negativa, ela vai ter que ter uma carga. Porque ele falou comigo aqui que são cargas opostas, que o cilindro está eletrizado e que o fio também está. Então tem que sair um campo ou do centro para fora ou de fora para dentro. Ou o campo sai e concentra no fio ou nasce no fio. Se eu considerar o fio positivo, nasce no fio. Se eu considerar o fio negativo, morre no fio. Certo? Então de todo jeito é o que? É um cilindro, é um centro, as linhas saem de um mesmo ponto e vão afastando. Então é um campo não uniforme. Beleza? Olha que esse exercício foi tirado do livro de vocês, tá? Ele está lá no terceiro ano, mas ele foi tirado do livro de vocês também. Beleza? Foi tirado do livro de vocês também. Tá certo? Tá beleza aí? Concordam? Dúvidas? Não. Então fechou então. Vamos terminar de ler isso aí. Por isso aparece um campo elétrico entre as paredes internas do cilindro e o fio. É bom que ele deu ele confirmou o que eu imaginei aqui, né? O resultado é que as partículas de fumaça são atraídas e repelidas pelo sistema. Como assim? Como ele falou que são sinais opostos, o fio e o cilindro, se passar uma carga positiva aqui, é atraída para um lado. Se passar uma carga negativa, é atraída para outro. Beleza? Então é isso que está acontecendo. Certo? Beleza. Da mesma forma como um pente eletrizado atrai pedacinhos de papel. E eu vou falar mais. O balão que você passou no cabelo ou na lã, em alguma coisa, também tem o mesmo efeito, né? O balão que vocês eletrizaram lá tem o mesmo efeito. Beleza? Então fechou. Sobre o campo elétrico no interior do filtro e sobre o movimento das partículas de fumaça,
é correto afirmar que, primeiro, o campo não é uniforme. Então eu estou entre D e E, certo? Estou entre D e E, tá certo? O campo não é uniforme. As partículas são atraídas. Aí, letra D, né? As partículas. O campo não é uniforme. As partículas são atraídas pelo fio central? Tá. Digamos que eu estou um pouquinho na dúvida quem é positivo e quem que é negativo. O campo não é uniforme, as partículas são atraídas pelo fio e pelo cilindro. Por que, que não pode ser pelos dois? Digamos, porque são sinais opostos. Ou você fala que está sendo atraído por um, ou você fala que está sendo atraído pelo outro. Não fala comigo que está sendo atraído pelos dois ao mesmo tempo, porque os sinais são opostos. Tá? Então, a questão correta aqui é D de dado. Tranquilos? Concordam? O que que manda nisso aqui? Então, foram algumas possibilidades aqui. Bem, o campo é uniforme. Então, a força, eu posso até não usar essa fórmulazinha aqui, ó, tá? Mas ela é o cálculo, tá? É o que é a teoria que envolve força. Nossa, a letra tem hora que eu não sai. Essa fórmulazinha aqui, ela é usada para campo uniforme, tá? Campo uniforme. Qzinho vezes campo. Certo? Por quê? Porque com essa fórmulazinha aqui, veja bem, eu vou ficar com a possibilidade de analisar um vetor força. Quando a carga for negativa, essa força é contrária ao campo. Quando a força for positiva, a carga, perdão, for positiva, os vetores têm a mesma direção e sentido. Tá? Então, a carga pode ter os dois sinais, né? Positiva ou negativa. Então, quando essa aula começou? 10h30, beleza. Então, pode ter os dois sinais, né? Positivo e negativo, beleza? Vamos lá então. Aqui, na primeira situação, eu tenho um campo para a direita, uma carga negativa para a esquerda, e ela vai sofrer uma força quando é carga negativa na mesma direção, só que em sentido contrário. Uma coisa que vocês podem pensar é isso aqui, ó. Não sei, eu acho às vezes mais fácil de imaginar que existe uma placa aqui, como se existisse uma placa aqui, né? Com um tipo de carga e aqui outra. Sei lá, eu acho que fica mais fácil de imaginar, tá? Mas você pode olhar para a fórmula aí e imaginar a mesma coisa, né? A única diferença é que aqui, ó, essa plaquinha é como se ela tivesse deitada. Não estou falando que ela existe aqui não, tá? Como se fosse, beleza? Por que como se fosse? Aí fica mais fácil a gente imaginar se vai ser atraído, se não vai, mas olhar para a fórmula é importante também, beleza? É importante também. Então você imagina aqui, ó, por exemplo, para estar saindo daqui, teria que ser carga. Aqui teria que ser carga positiva, tá certo? Aqui que eu errei aqui. Tem que ser carga positiva, então seria aqui como se aqui existisse uma placa com carga positiva, obviamente que aqui embaixo também, beleza? Tranquilos? E aqui em cima, aqui também, né, como se fosse carga positiva aqui embaixo, que o campo está saindo, e aqui fosse cargas negativas. Agora fica fácil a gente imaginar se vai ser atraída ou não. Então essa daqui vai sofrer a ação de uma força na mesma direção, aqui na mesma direção da velocidade, né? Direção e sentido da velocidade, certo? A aceleração, obviamente, que também vai ser na mesma direção, né? Porque a aceleração tem sempre a mesma
direção em sentido da maior força, e a única força que tem aqui é F, então vai sofrer uma força na mesma direção da velocidade. Consequentemente, a aceleração também será na mesma direção. Então deixa eu fazer um negócio aqui bonitinho. Vamos botar em escala. Então vai ficar uma força aqui, tá? Uma força atuando aqui e vai ficar uma aceleração atuando aqui. Vou colocar ela até aqui, ó. Uma aceleração. A letra não ajudou aí não, né? Uma aceleração, certo? Então nós temos todo mundo na mesma direção em sentido aqui. Os vetores, né? Nós só estamos contrários, como diz a formulazinha aqui, ó. Só estamos contrários ao campo. Estamos contrariando o campo sem contrariar a velocidade. Beleza? Então, nessa primeira situação aqui, eu tenho movimento. Movimento. Movimento o que, galera? Acelerado, retardado. Não me interessa. Movimento acelerado. Certo? Movimento acelerado. Tranquilos? E nesse de baixo aqui? Vamos pensar na força. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Então olha só, eu posso ter agora movimento, né? Acelerado, retardado, talvez repouso, tá? Agora vem tudo aquilo que eu sei de movimento veio à tona, tá? Beleza, aqui eu tenho uma carga positiva, né? Então ela vai ser repelida, né? Pela placa positiva, vai ser atraída aqui pela negativa. Então ela vai sofrer a ação de uma força, só que sentido contrário da velocidade, certo? Consequentemente, a aceleração também será contrária a, na mesma direção da força, né? E sentido, mas contrária à velocidade. Beleza? Mas contrária à velocidade. Então tá aí. Esse movimento, então, agora já é retardado, olha só. Se você olhar aqui em cima, tanto para velocidade quanto para. Eu não sei qual que é o seu sentido aqui, mas se você falar comigo que a velocidade está no sentido positivo, automaticamente a aceleração também está, né? A aceleração também está. Agora, se você falar comigo que esse sentido aí para a esquerda é negativo, se você for falar que a velocidade é negativa, a aceleração também é, ué. Então está na mesma direção e sentido. Então, quando tem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Agora, aqui não. Se você falar comigo que a velocidade aqui é positiva, a aceleração é contrária. Aí, ó, contrária. E se você falar comigo que a velocidade aqui vai ser negativa, então eu vou falar com você que a aceleração é o contrário, ou seja, sempre vai ter sinais contrários. Então, nesse caso aqui, o movimento, nesse caso, segundo caso aqui, o movimento é retardado. Tá certo? Então, eu já identifiquei dois movimentos aí, ó, retardado, movimento retardado. Certo? Então, fechou. E aqui? Aí tá tudo bem até agora, né? Todo mundo concorda aí? Yasmin, beleza. Carlos, beleza. Tiago, Joaquim, Davi, tudo beleza aí? Diogo, Beleza, cara. Sofia, beleza. Então, Tônio, Tudo de boa. beleza. Qualquer coisa é só parar aí. Então, agora aqui, o que mudou aqui? Nada, né? Não mudou nada aqui não, né? Carga positiva vai ser. Eu só quis mudar um pouquinho a direção aqui para ver se eu enganava alguém. Ô, Carlos, Fala, eu só mulher. queria que você explicasse um pouco desse movimento retardado. Eu não entendi muito bem ele. Tá. O que está acontecendo no movimento aqui, ó? Nesse carinha aqui do lado, aqui, ó. Esse movimento aqui.
Por que, que ela é retardada? Se você for pegar a partícula aqui, ó, e reproduzir ela aqui, ó. Vamos lá. Vou buscar essa partícula aqui, vou analisar ela aqui dentro, com os vetores que estavam ali. Olha só, é uma carga positiva que foi lançada na direção da placa positiva. Tá vendo? Uma carga positiva que foi lançada na direção da placa positiva. Então, o que, que significa isso? Uai, essa placa, a última coisa que essa cargazinha positiva quer é bater de frente com a placa positiva, porque ela sofre uma força de repulsão. Então, a força, só para seguir a legenda aí, a força que atua aqui, ó, nessa carga é contrária, a força é contrária ao movimento dela, porque ela foi lançada, atirada na direção da placa positiva. Aqui é a velocidade dela, né? Velocidade inicial, né? Aí ela vai ganhando mais, cada vez mais. Outra coisa é que, o que é força? Bem, força é isso aqui, né? Só que aquele nosso conceito inicial de força, né? Força eu não posso esquecer nunca, lá do primeiro ano, que é massa vezes aceleração. Então toda força que atua em alguém gera uma aceleração. E foi gerada uma aceleração aqui, ó, na mesma direção e sentido da própria força. Então você está, na verdade, desacelerando o carro. Quando você faz uma força sentido contrário ao sentido que o carro está indo, ele está indo para a esquerda, você está fazendo a força para a direita, você está diminuindo a velocidade dele, né? Você está diminuindo a velocidade dele. Por isso que eu coloquei o nosso movimento aqui como um movimento retardado. É um movimento de variação negativa da velocidade, né? Ela está com a variação negativa, ela está diminuindo o valor. Beleza? Melhorou aí, Arthur? Melhorou, Carlos. Obrigado. E eu vou falar mais ainda. Então, esquenta não, eu vou falar mais ainda. Tá? Vamos lá então. 10 minutinhos. Então, o que que acontece? Aqui só mudei a direção, mas a lógica é a mesma. Hein? Até serve para reforçar o que eu acabei de falar, Arthur. Ele está subindo, então ele foi lançado agora na. Ah, tá, perdão. Ele foi lançado agora na direção da placa negativa. Olha só, positiva foi lançada na direção da carga negativa. Isso é ótimo. É o que ele queria mesmo, é o que a carga, o Qzinho queria mesmo, né? Então ela está sendo atraída, está sofrendo a ação de uma força na mesma direção da velocidade. Então existe uma força aqui fazendo com que ela aproxime da carga negativa, ela é positiva. Então vai surgir uma força na mesma direção da velocidade. Então quer dizer que vai surgir então uma aceleração também, que é sempre, né, na mesma direção e sentido da força. Então tá todo mundo a favor aqui, ó, todo mundo a favor da velocidade. Então esse movimento aqui é um movimento acelerado. Movimento acelerado. Esse acelerado, porque se você falar comigo que a velocidade é positiva, a aceleração também é, porque está na mesma direção e sentido. Se você, não, Carlos, eu só para contrariar, eu vou exercer, eu vou adotar o sentido contrário como sendo positivo. Então tá, então você vai falar que a velocidade é negativa, como a aceleração está na mesma direção, e todo mundo e sempre que eles têm o mesmo sentido, o movimento é acelerado. Beleza? Concordam? Todo mundo de acordo? Então, eu tenho possibilidade de movimento acelerado, possibilidade de movimento retardado, né, tanto para uma carga positiva, né, quanto para uma carga negativa. Então, são essas as minhas possibilidades aí, certo? Porém, eu tenho também essa situação aqui, que ele já não está entrando na mesma direção e sentido. Opa, fiz uma bobagem aqui. Esqueci desse carinha aqui do lado, ó. Tá? Esse carinha aqui do lado, ele... O que está acontecendo com ele? Ele está entrando numa direção, tá? Olha só.
Ele está entrando numa direção que não é nem paralela, tá? Nem paralela. Vou colocar aqui até nem paralela, só para ficar na mesma coisa nem paralela e nem perpendicular. Tá entrando com um ângulozinho aqui, ó. Tá entrando com um ângulozinho aqui, ó. Beleza? Pessoa indecisa. Aí tá entrando, olha só o que que tá fazendo, né? Então aqui eu vi que tem uma força ou na mesma direção e sentido, ou na mesma direção e sentido, ou na mesma direção e sentido contrário, tá? Porém, ele tem, e se ele entrar perpendicular, né? Então imagina essa cargazinha negativa entrando aqui, ó. Colocar ela aqui, ó. Colocar ela aqui com uma velocidade para cima, tá? Para cima. Então imagina aqui, ô dificuldade. Nada a ver. Então tá aqui, velocidade. E agora, gente? Para que lado que é a força? Né? Para que lado que é essa força? A força, como a carga é negativa, lembra que é como se fosse aqui. A carga é negativa, então quer dizer que a força é contrária ao campo. Aqui é como se fosse cargas negativa, tivesse aqui, lembra da placa? E aqui é como se fosse cargas positivas. Então, a nossa carga aqui vai sofrer uma força na direção das cargas positivas, que é o contrário do campo. Então vai surgir uma força aqui, ó. Certo? Então, olha só, vai sofrer uma força perpendicular. Certo? Qual vai ser a trajetória dele então, hein, galera? Diz aí, qual vai ser a trajetória dessa partícula aí? Antes tudo bem, né? Antes, olha só, aqui, por exemplo, ele tinha, opa, tô sem caneta aqui. Aqui a força era sempre ou na mesma direção ou sentido contrário. Então aqui a força era na mesma direção, acelerando ele. Aqui a força é contrária, desacelerando, retardando. Aqui a força é contrária também. Perdão, a favor, acelerando ele, certo? Agora aqui é perpendicular. E aí? Que outra situação física onde eu tenho um objeto que sofre a ação de uma força perpendicular, vamos pensar força-peso, perpendicular à velocidade. Quando que eu tenho isso? Bem, No lançamento, exatamente. Quando eu pego alguma coisa e lanço de cima de uma mesa. Aí a trajetória dele é justamente uma parábola. Certo? Então o que vai acontecer aqui é um movimento parabólico, ó. Certo? Parabólico, só tem que saber para que lado que é esse movimento. Então, no caso do carinha de baixo aqui, ó, quando ele entrar nesse campo, ele já é positivo. Então ele entra, tá aqui, ó, velocidade. Aqui é como se fosse uma carga negativa, lembra? Aí ele vai sofrer o quê? Uma força na mesma direção do campo, porque ele é positivo. Então ele vai fazer um movimento parabólico. Tá vendo como é que você divide? Você separa as partículas? É fácil você separar a partícula. Primeiro, acelerador de partículas. É fácil você acelerar uma partícula, certo? Basta você criar um campo. A partícula é o quê? Positiva? Negativa? Ah, se for negativa, Carlos, eu vou criar um campo assim para ver se eu acelero ela. Aí se for positiva, vou criar um campo diferente aqui para ver se eu acelero ela. Então, se eu quero tirar a partícula, tirar uma determinada partícula do meu caminho, aí eu quero tirar as negativas. Então,
eu vou entrar com o campo assim, ó. Vou entrar com a carga assim, que aí eu desvio as cargas negativas. Acaso eu quero separar, eu quero mandar as positivas para a direita, as negativas para a esquerda. Ótimo. Então você cria um campo perpendicular à velocidade. Perceberam aí? Compreenderam a situação? Então, esse aqui é o que os grandes aceleradores de partículas fazem, certo? É o que eles costumam fazer. Desviar, acelerar ou retardar, no caso, acelerador de partículas, acelerar a partícula. E algumas, se eu quiser, eu consigo desviar para selecionar um certo número de partículas, certo? Então tá aí, beleza? Agora, e se a coisa não fizer nenhuma coisa nem outra? Nem entra na mesma direção e nem entra perpendicular. Aí a praga faz isso aqui, ó. Entra com um ângulo diferente, né? Entra justamente com um ângulo, deixa eu ver se eu tô com a caneta, justo com um ângulo diferente. Enfim, entra com um ângulo diferente, certo? Quando essa partícula entrar aqui, né, com um ângulo diferente, vamos colocar ela aqui, sei lá, minha carga positiva, entrar justamente aqui, ó, com um ângulo diferente, o que, que vai acontecer? Ela tem duas velocidades. Nossa, já era, né? Duas velocidades. Uma na direção do campo. Como a carga é positiva, ela vai sofrer então uma força nessa direção também. Certo? E só que ela também vai ter uma velocidade na outra direção também, né? Então, ela vai sofrer um movimento que de um lado, né, ela tem aqui uma força puxando, só que ela tem duas velocidades, certo? Então, ela vai fazer um movimento meio que parabólico, né? Essa velocidade aqui tem força atuando, essa aqui está mudando, então ele vai fazer um movimento parabólico, mas mais acentuado, né? Vai ser mais acentuado, beleza? Aí na próxima aula, como o Zoom cortou, a gente explica isso melhor. Vai fazer um movimento parabólico mais acentuado, porque essa velocidade aqui, ela aumenta de tamanho o tempo todo, de valor o tempo todo, essa daqui não. Tranquilos? Falou então, galera.